Pronto, Luiz. Vamos lá. Seguindo a sua pergunta, como é que a Receita fiscaliza? Existem duas formas. A primeira forma, todo ano, o microempreendedor individual fica obrigado de declarar isso para a Receita, quanto ganha, quanto faturou no ano passado. Então, ele é obrigado a declarar. E lá você vai, se você colocar uma informação lá que não é verídica, você vai assumir todas as responsabilidades de estar informando uma informação, passando uma informação falsa, de estar sonegando, que é isso que a gente não quer que aconteça, né? A segunda forma, hoje, como a gente comentou no início do programa do Open Banking, hoje a Receita Federal ela tem uma grande gama de informações povoando, circulando o seu CNPJ, circulando o seu CPF. Então, o que acontece? Hoje, todas as instituições onde você vai contratar algum serviço estão informando o quanto você pagou aquilo dali. E, obviamente, a Receita ela consegue entender como é que estão os seus gastos. Isso a gente está falando a nível de pessoa física. E a nível do seu CNPJ do MEI, a nota fiscal que você vai emitir para o seu cliente, aquela nota fiscal ali, ela automaticamente aquela informação ali, ela pode ser consultada pela Receita Federal. O município tem um convênio com a Receita que ela consegue pegar essa informação. Outra forma é o Pix, o famoso Pix. Faz um Pix aí para mim. Só que as pessoas não estão se preocupando com essa gravidade do Pix. O Pix ele não é do banco. O Pix é do governo, o Pix é do Banco Central. Então, o que pode acontecer, o que a gente espera que isso for liberado esse ano, né? Que no próximo ano, o que pode acontecer é que muita gente que recebeu vários valores via Pix, a Receita vai mandar uma cartinha e falar assim, amigão, você declarou seu imposto de renda aqui, declarou o seu MEI, pessoa física e de MEI, fez as suas duas declarações, só que eles não estão batendo com o saldo que entrou na sua conta. Mas como é que você sabe, Receita? Amigão, o Pix lá, a gente vê aqui, porque é do Banco Central, a gente sabe quanto é que você ganhou. Você tem que retificar. E quando você retificar, você vai pagar o imposto excedente, o que você, de fato, faturou acima. Então, a forma de fiscalização hoje gira muito em torno disso. Outra coisa que as pessoas fazem que não se percebe. Você criou uma maquininha de cartão atrelada ao seu CPF, ao CNPJ do MEI. Quando você passa qualquer conta ali, alguém passou um débito ou um crédito, automaticamente a maquininha ela faz a retenção de centavos para que aquela operação ali seja informada para a Receita. Então, assim, é aquela coisa, né? Você tem que ter esse controle financeiro, tem que ter a coisa muito bem desenhada para que não... Falar assim, mas o banco... Não, isso aí o banco não vai informar. Calma lá. Hoje as coisas estão se ampliando. Não é mais como antigamente que a nota era um recibo de papel que você fazia e que aquela informação não estava lá. Obviamente, dinheiros, se alguém te pagou 5 mil, 6 mil reais em dinheiro, isso não tem nenhuma circulação bancária disso, e você pegou esse dinheiro aí e foi gastando, pagando em dinheiro, obviamente a Receita não tem como saber. Mas hoje, qualquer coisa que você receba via Pix, via transferência de conta bancária, ou pagamento de maquininha e emissão de nota fiscal, a Receita ela consegue hoje fazer esse alinhamento, né? Saber o quanto é que está girando de volume financeiro vinculado ao seu CPF ou ao seu CNPJ. Pode já partir para a segunda pergunta, Luiz? Da segunda pergunta, os custos de você ter uma ME é diferente do MEI. Então, o pagamento do seu imposto ele passa a ser variável e não fixo. No MEI, a gente conversou que até 81 mil, você paga um imposto fixo de R$60, que é uma guia de contribuição. E ali vai estar unido todos os impostos. Como o ME já é diferente. Como ME, você vai pagar o imposto variável. Então, se você emitir uma nota fiscal de R$1.000, de R$2.000 no mês, você vai pagar o imposto sobre esse valor. A gente começa o treinamento e desenvolvimento profissional, você vai ter um custo aí de 6% de imposto inicialmente. Então, até 180 mil ao ano, você vai ter um custo de 6%. Passando de 180 mil ao ano, vai ser outro valor que aí a gente calcula isso, eu não consigo dizer aqui exatamente quanto é que vai ser a alíquota específica, mas vamos supor que é 6% inicialmente, né, para quem está faturando até 180 mil. Então, se você emitiu uma nota fiscal de 10 mil, é 6%.
1.000, 6%. Dependente do que você faturou, você vai pagar esse 6% de imposto. Outro custo que você vai ter é com o contabilista. Você vai pagar uma contabilidade mensal para fazer esse controle financeiro e fiscal. Olha o que eu falei, controle financeiro e fiscal. Ele vai te ajudar no controle contábil e financeiro da sua empresa e também no fiscal. Não é só você vai pagar um contador para ele te mandar uma guia de imposto, não. Foi o que o Minaz perguntou, como é que você vai escolher um bom contador? Se você vai ter que pagar o cara, paga um cara que preste serviço de forma completa para você, que não fique meio a boca nesse serviço, já que você vai ter esse custo. Outro custo que você vai ter é com a taxa de funcionamento. Todo ano a prefeitura vai te cobrar uma taxa para você funcionar. É uma taxa de funcionamento e fiscalização. Ela cobra essa taxa para você poder ter o seu alvará de funcionamento. E aí você vai ter um custo anual com isso. Então, basicamente, são esses custos que você vai ter já com essa ME. Eu não consigo te dizer precisamente essa taxa de funcionamento, porque varia de cidade para cidade, de município para município, certo? E aí eu me coloco à disposição já como parceiro aqui, como a gente conversou anteriormente, para o Luiz, para dar essa orientação, caso você precise estruturar essa ME. Ok, muito bom esclarecimento, obrigado, Hugo. André, você tinha uma questão para colocar para o Hugo? Sim, com relação, Hugo, aos reenquadramentos desses valores, né, do MEI, hoje é 81 mil, né, geralmente troca o ano, tem um aumento, já tem alguma previsão, né, para esse aumento, desse reenquadramento? Boa pergunta, viu, André? Tem sim, está tramitando no Senado ainda um projeto de lei que prevê que passe de 81 mil para 130 mil anual. Então, assim, vai dar um up bem legal, que aí vai dar um limite de faturamento de mais ou menos 10 mil e pouco mensal. E outro detalhe é que você vai poder contratar até 2 funcionários de um salário mínimo ou piso da categoria vinculado a esse MEI. No atual é 81 mil ao ano e você só pode contratar um funcionário, pagando o piso da categoria ou um salário mínimo. Aproveitando, Hugo, essa questão de funcionário, é novo para mim. Se eu contratar, se está no meio, eu contratar um funcionário, tem que ser o salário mínimo piso, né? E não pode ter variável ou tem como trabalhar com variável para esse funcionário? Você fala de que forma? Você fala pagar uma remuneração variável para ele? Um comissionamento, por exemplo? Sim, você pode ter esse comissionamento. Obviamente que ele tem que girar em torno do microempreendedor, que é algo que não exceda o volume da receita, porque o que acontece muito, André, que não é o caso que você falou, né, mas é bom a gente deixar isso em foco, é que muita gente acaba faturando mais do que o limite do MEI, contrata o funcionário e paga coisas que estão além, mas é porque ele está pagando de acordo com a receita que ele não está declarando. Então, se você for pagar esse comissionamento, tem que estar dentro desse cenário aí de 81 mil anual, né? Que você consiga justificar que você tem esse valor financeiro para pagar, né? Perfeito. Muito obrigado, Hugo. É com você, Luiz. Muito bem. Muito obrigado, André. Obrigado, Hugo. Prosseguindo aqui, vamos mudar um pouquinho de assunto agora. Uma das questões que é muito colocada pelos profissionais de numerologia cabalística, aqueles que recém se formaram e que vão começar a sua atividade, e é uma questão também muito delicada por parte dos terapeutas holísticos de um modo geral, é saber quanto eu vou cobrar, como eu vou cobrar, como que eu vou formar os preços, constituir o preço do meu serviço, por exemplo, preço hora da minha terapia, preço do mapa, enfim, o que eu devo levar em consideração, devo pesquisar o que o mercado está fazendo, o que está acontecendo no mercado, ou eu devo criar um serviço personalizado com valores agregados e estabelecer o meu próprio preço. Hugo, qual é a sua dica para esse pessoal? Ponto, Luiz. Pronto. Assim,
preço é uma coisa assim, fundamental, né? Antes de tudo ele ser financeiro, ele é psicológico. Eu digo que o preço ele tem a vertente financeira, mas ele também tem a vertente psicológica. E para vocês que são terapeutas, numerólogos, ainda esse psicológico tem um fator ainda muito mais relevante. Isso eu acompanho de perto pela minha esposa, que ela é terapeuta, ela é psicóloga, e ela também passa por essa questão de formação de preço. E por mais que a gente está lidando aqui com a resolução de conflitos, de problemas, e o que esse impacto de precificação vai gerar psicologicamente no seu cliente, no seu paciente. O Luiz ele tocou no início essa pequena intro, né, da pergunta, introdução da pergunta, que às vezes muitas pessoas fazem isso, viu, Luiz? As pessoas olham para o preço do concorrente e vai aplicar o mesmo preço para ele formar. Então, assim, pega o mesmo preço ipsilitre e copia e cola. Amigo, assim, eu não digo que está 100% errado. O preço do seu concorrente você tem que olhar, porque você tem que entender como é que o mercado está girando, para onde ele está caminhando, onde o preço está ancorado, né? Só que quando você lança a âncora de um navio, essa ancoragem, o barco ele ainda faz o movimento, ele ainda vai um pouco para frente, um pouco para trás, mas ele se mantém naquela ancoragem ali. O preço do seu concorrente ele serve para isso, para você ter uma base de ancoragem da precificação do seu serviço. Mas não quer dizer que você vai copiar ipsilitre do que ele está fazendo. Por quê? Porque você não sabe quais são os custos do seu concorrente. Você não sabe como é que ele está estruturando. Você nem sabe se ele está no prejuízo botando aquele preço lá. Então, a formação de preço perpassa do que a gente já conversou naquele alinhamento financeiro. Então, quando você... Perceba que é uma linha lógica, uma cadência lógica. A partir do momento que eu consigo saber estruturar muito bem como é que vai ser a minha atividade, se vai ser como MEI, como ME ou como um autônomo, eu vou entender os custos fiscais e burocráticos que eu vou ter em cada uma dessas searas aí. E, a partir daí, eu vou fazer o meu controle financeiro. Eu vou controlar o que eu tenho a pagar, o que eu tenho a receber, como é que as coisas estão acontecendo, quais são as despesas que eu vou ter com esse negócio. Eu já estou começando a ter uma percepção. A partir do momento que você tem muito bem definido quais são os seus custos e suas despesas, aí você vai chegar e você vai falar assim, poxa, o mercado está precificando em X valor, os meus custos são Y, e eu quero ter Z de lucro aqui. Como é que eu vou fazer essa equação aqui se alinhar? Pronto, aí você vai definir a sua lucratividade, os seus custos de mão de obra, tudo isso incluído, e você vai formar o seu preço. Agora, detalhe, isso às vezes soa muito distante para as pessoas que estão ouvindo informar preço, porque aí vai entrar custeio variável, custeio fixo. E eu te digo, meu amigo, é um pouquinho complicado, não é uma coisa assim que eu consigo te dizer exatamente aqui agora o que você vai fazer na precificação, porque cada situação é uma situação. Por isso que eu me coloquei à disposição como parceiro da PNC para te ajudar justamente a isso, a fazer essa precificação a 4 mãos, de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu contexto. E outro ponto que você tem que analisar nessa formação de preço, depois que você azeitou todo o financeiro de despesas, de custos e de lucratividade no seu ticket médio, você vai ter que analisar para quem eu estou vendendo. Porque o preço, por exemplo, uma garrafa d'água. Uma garrafa d'água no atacadão é 50 centavos. No mercado varejista, ela já fica em R$2, R$1,50. Se você vai comprar em um barzinho da esquina ali, pode ser R$2, por exemplo. Agora, se você vai comprar em um restaurante chique, a mesma garrafa pode estar custando R$6. Então, o preço ele também leva em consideração esse fator psicológico. Por quê? Por que eu não me assusto tanto? Quer dizer, a gente se assusta em pagar R$6 de uma água em um restaurante, né? Mas o susto não é tão grande porque porque está dentro de um contexto de experiência, de serviço, de comodidade, com outras coisas que R$6 acaba sendo um detalhe tão irrelevante. Então, quando você entende muito bem que você vai prestar essa numerologia cabalística
você tem um negócio, e você vai saber, poxa, como é que eu quero me posicionar? Para que tipo de público? E aí o preço ele tem que estar azeitado e formatado para esse público, de acordo com o valor que você vai entregar. E tudo é uma troca, tudo é uma troca. E outra coisa, depois que você fecha o preço, não oferece desconto. Eu gostaria de dar esse detalhe a mais, Luiz, porque muitas das vezes a pessoa, o prestador de serviço, ele faz o preço já falando que vai ter desconto. Ele fala assim, ó, o preço é X, amigão, mas a gente pode conversar, eu sou flexível. Não fala isso. Porque o quê? O que vai passar a percepção para o seu cliente? Ó, ele já fez um preço que é desleal. Ele já fez um preço que não é de acordo com a minha necessidade, com o meu contexto. Você pode reduzir, então tem que barganhar com ele. Então ele já começou mentindo para mim. É isso que inconscientemente vai aparecer para o seu cliente. Então, faz um preço de acordo com o que você vai vender. Obviamente, aí você vai entender o contexto da sua pessoa. Se o cara fala assim, poxa, amigão, realmente, eu quero muito contratar o seu serviço, mas só que eu estou numa situação financeira da minha vida que eu não consigo. Você poderia me dar um 10% de desconto? Pronto. Se o cliente ele te pediu isso, ele falou que está interessado e te pediu esse desconto, o que, é que você vai falar? Ó, tudo é troca. É uma troca. Você está trocando uma coisa por outra. Você fala assim, amigão, eu posso te dar 10%, porém, fica condicionado a gente fechar isso até hoje. Eu só consigo te dar esses 10% de desconto até hoje. Por quê? Porque eu tenho outros clientes. Então, se eu te prometer isso amanhã, eu vou ter outro cliente que eu vou precisar demandar atenção e eu vou ser desleal com ele. Porque ele vai estar pagando 100%, você vai estar pagando 90%. Eu não posso fazer essa priorização. E as pessoas, às vezes, ficam muito com receio de fazer isso. Mas se a pessoa te pedir o desconto, você tem que pedir alguma coisa em troca. Tem que pedir alguma, porque tudo é venda, é uma coisa em troca. Você está trocando um valor, você está agregando valor para ele, ele vai te dar, em contrapartida disso, um recurso monetário, um recurso em dinheiro. Então, tudo se baseia em uma troca. Todo mundo está trocando alguma coisa na venda. E isso não é diferente com a numerologia, né? Se ele está te pagando isso, é porque ele enxerga um valor nisso. Então, você tem que entender como é que eu vou me posicionar para que aquela pessoa ali enxergue aquele valor financeiro que eu estou querendo precificar para o meu serviço. Eu não sei se eu fugi um pouco do assunto, Luiz, se ficou alguma coisa meio que em aresta, você pode me puxar a orelha aí e me questionar mais uma vez. Não, foi muito bem, muito bem esclarecido. Obrigado, Hugo. O que eu tenho percebido nesse meio dos terapeutas holísticos é uma certa culpa de cobrar um preço justo pelos seus serviços, né? Parece que tem assim, nossa, eu estou explorando o meu cliente, o meu consulente. E, na verdade, veja bem, o preço ele está atrelado ao valor do serviço ou do produto. Então, quanto mais valor é agregado ao serviço ou produto, mais você pode cobrar, você pode subir o seu preço quando você oferece um pacote, por exemplo, a sua consultoria com a numerologia, o seu mapa numerológico. O que você vai agregar a isso, né, para poder colocar um preço que te dê um bom lucro? Um trabalho bem apresentado, um atendimento cordial, uma consulta devolutiva bem feita, bem elaborada, atenção e suporte agregado ao mapa para esclarecimento das dúvidas posteriores que vão surgir. São exemplos de valores que são agregados a este serviço e que permite que você coloque o seu preço, tá? O seu preço. Ah, mas meu preço ficou um pouco acima da média que o pessoal está cobrando. Veja bem, o fator psicológico que o Hugo colocou é muito importante. Esse contexto que você cria gera um fator psicológico. Quando eu vou procurar um numerólogo, eu olho o preço do serviço dele, me remete já imediatamente a uma avaliação da qualidade do serviço dele. E, de repente, eu olho lá, o preço é alto, é muito caro. Deixa eu ver o que ele oferece. Vamos ver a relação custo-benefício. Ele está colocado num patamar mais elevado porque ele fornece um serviço com mais valores agregados. Será que compensa eu comprar desse mais barato? Será que, né? Como dizia a vovó, às vezes o barato custa caro, né, Hugo?
E o barato também, Luiz, está tudo bem também ter, porque sempre vai ter alguém que vai estar ali financeiramente que precisa pagar aquilo dali. Agora, aquela questão, né? Tudo passa por essa percepção que você falou, Luiz. O meu posicionamento de valor vai pelo meu posicionamento como numerólogo. Como é que eu quero me posicionar? Poxa, então se eu quero ir para uma faixa de pessoas que têm uma renda mensal de 20 mil reais, de 15 a 20 mil reais mensal, poxa, o que essas pessoas vão conseguir enxergar em um numerólogo credibilidade e confiança? Aí você vai ter que pensar, ó, essas pessoas aqui, elas preferem ter ir em um local físico, por exemplo, ter um atendimento presencial, não sei, em uma sala comercial posicionado em um bom centro comercial administrativo, onde você vai ter ali uma sala. Percebe que o seu custo aumenta, percebe que os seus compromissos financeiros eles aumentam, porque você está alocado em uma sala física lá. Então, existe uma série de estruturas e regras e compromissos que vão acompanhar a partir do momento que você define a sua persona e define como você quer se posicionar e para quem você quer se posicionar. Muito bem, muito esclarecedor, maravilhoso. Bom, vamos para uma rodada final de perguntas, depois nós podemos liberar o nosso entrevistado. Então, agora, Luciane, a Luciane retornou agora, está ainda liberando o áudio. Luciane, você tem alguma pergunta também para fazer para o nosso entrevistado? Olá, bom dia. Bom dia. Entrei um pouco atrasada, que eu tinha outro compromisso. Hugo, parabéns pela sua explanação. Eu fiquei daqui admirada pelo que eu ouvi, não ouvi tudo ainda. Não sei se o Luiz te falou, eu sou responsável pelo cartório de pessoa jurídica daqui onde eu trabalho. E o final, eu vou falar para você que, apesar da sua paixão e do seu entusiasmo em falar sobre o MEI, nós, cartorários, temos uma birra com o MEI, né? Porque nós defendemos a sociedade simples. Por quê? Porque o MEI, ele limita a pessoa, ele não deixa a pessoa crescer. E todo mundo tem tanto medo de pagar imposto, tanto medo, que aí fica ali dentro dessa caixa, né? Então, o meu comentário no sentido do MEI é nesse ponto. É claro que aqui nós estamos conversando com pessoas que estão na parte da terapia, são pessoas que estão trabalhando com numerologia ou com outras terapias, ou até terapias agrupadas, né, conforme o Elton falou. Então, poderia ser um início. O meu, entre aspas, apelo que eu faço é claro que, juridicamente falando, tem essa condição, é uma facilidade que é feita diretamente pelo site da junta, mas também tem um limitador, que eu não sei se você comentou, se porventura o MEI se tornar inadimplente, qualquer execução ataca o patrimônio pessoal dele. Então, existe um risco muito grande que os defensores dos MEIs não costumam falar, e eu também advoguei muito tempo antes de eu ser cartorária, então eu tenho uma certa resistência mesmo ao MEI, porque é como se você estivesse ali dando um pouquinho e querendo que essa pessoa fique sempre no pouquinho. E para mim, eu costumo falar assim, o dia tem 24 horas para todo mundo, então todo mundo tem chance de crescer e crescer muito. Para mim não existe essa limitação. Então, isso é pessoal, tá? Ela me deixa um pouco chateada, vamos dizer assim. Mas parabéns, você explanou muito bem com relação a isso. A parte tributária, eu, por exemplo, eu defendo mais a sociedade simples, porque tudo é gerido pela própria pessoa e não tem a ver mais com sendo atividade intelectual ou sendo atividade comercial, né? A teoria dos atos do comércio é do Código de Civil de 1946, é muito antiga. Então, desde o Código Civil de 2002, a gente defende muito mesmo, assim, com unhas e dentes, a sociedade simples. Por quê? Porque, além, é claro, que nós vamos ver o enquadramento, ela está no ME, ela está no EPP, né? Onde que ela vai ficar, e aí tem a ver com a parte tributária, né? E não com a natureza da pessoa jurídica em si. Então, a natureza da pessoa jurídica que a gente defende, de sociedade simples, tem um capital social atrelado e que não deixaria atacar esse patrimônio pessoal, a não ser que haja uma descaracterização da personalidade, e a gente entraria no campo da má-fé, e que não é o caso, né, que a gente colocaria aqui. Mas parabéns pela sua explanação,
eu não defendo muito o MEI, a não ser que ele seja muito no início, tá? Porque eu acho que não há limitação para nós, né? Nós podemos tudo, o universo tem tudo para todo mundo. Então, como que nós vamos trabalhar isso? Então, quando alguém fala para mim assim, eu não vou pagar X de imposto, eu falo, pois eu quero pagar X de imposto, porque eu quero ganhar muito, né? Isso são concepções pessoais, vamos dizer assim. Então, a sua explanação foi muito bem feita, você está de parabéns. Eu só queria fazer essa ponderação, tá bom, Hugo? E foi fundamental, viu, Luciane? Assim, prazer de falar contigo. Bom dia, mais uma vez. Bom dia. E, assim, fantástico você colocar isso como ponto, né? Porque, assim, as pessoas ficam procurando fugir de pagar imposto. Só que, assim, não, meu amigo. Quanto mais você paga imposto, mais você está dando certo. Significa que a sua empresa está faturando muito mais. Então, o microempreendedor individual, é interessante você falar isso, que corre esse risco, né? Da pessoa sempre ficar com medo. E aí fala assim, eu vou abrir um MEI aqui, no próximo ano é 130 mil, então vamos continuar. Puxa, olha, eu estou passando de 130. E aí você não enxerga que você precisa crescer. E aí você, às vezes, não foca em vender porque fica querendo se limitar aquilo dali. Ou, às vezes, o que acontece? Que eu já vi muito isso acontecer nessas coisas que a gente acompanha aí no mercado profissional. Uma coisa que eu já vi, por exemplo, o cara abriu uma padaria. E o cara tem lá, dentro da padaria dele, lá, 4 meses. Eu falo assim, meu amigo, não tem sentido um negócio desse. Não tem sentido, porque isso limita demais o crescimento. E voltando Por isso que a gente não defende. Assim, eu já gosto de indicar, por exemplo, sabe por quê, Luciane? Porque, assim, o MEI que está fazendo o negócio correto, por exemplo, pelo menos todos que chegam até mim, né? Todos eles eu vejo neles um brilho no olhar para querer sair daquela situação, para ele querer poder faturar mais. Eu já fiz a transição de mais de 5 meses para LTDA e todos eles, assim, cara, é muito lindo, é muito bonito de ver essa mudança. E eu gosto muitas vezes, isso não é para todas as atividades, né? Mas para essas atividades que a gente está trabalhando aqui, que eu enxergo, que eu vejo muito, o interessante dele abrir o MEI é que ali ele vai ter um custo menor de várias coisas que ele não vão ter ali, e aí ele vai migrar. E aí, por isso que eu acho que aqui é o foco da PNC com o Luiz, e obviamente com você como vice-presidente, que não vai deixar que isso acontecer, que mesmo o associado aqui, ele abrindo o microempreendedor individual, ele tem a consciência de que isso é um negócio, de que isso tem que se expandir, de que ele tem que crescer, que ele tem que fazer essas mutações, essas elevações para que as coisas comece a aflorar cada vez mais. Não tem que se contentar com pouco. Olha, se a gente ficar objetivando 130 mil ao ano, 81 mil ao ano, sabe o que vai acontecer? A gente vai bater em 40 mil. É sempre assim. A gente mira alto e sempre acaba ali. Se você vai querer mirar, mira lá na estrela. Cria metas para chegar até lá na estrela. Se não for lá na estrela, pelo menos você vai chegar ali no céu, ali, entendeu? Vai chegar em algum lugar. Mas legal. E essa questão do ponto da pessoa física que você colocou é muito interessante. Sim, eu falei isso, mas só que não ficou muito direto. Eu falei que o MEI, na verdade, ele é uma pessoa física com um CNPJ. Só que todas aquelas despesas ali, elas estão atreladas à sua pessoa física. Por mais que exista um CNPJ, não há essa divisão de patrimônio. Separação de patrimônio. E isso realmente me deixa um pouco preocupada, porque quando nós estamos trabalhando aqui pensando sempre que está todo mundo agindo de boa fé. Só que nós temos problemas com o mercado, nós temos problemas com crise. Então, pode ser que ele venha ter algum problema. Porque ele não recebeu, porque aconteceu alguma coisa. E pode ser que o único patrimônio que ele tenha, ele venha perder por conta disso. Então, eu faço essa defesa. E faço também a defesa no intuito de, como você falou, uma pessoa tem uma padaria e tem 3, 4 meses lá dentro. Tem também o trabalho social, no sentido de quantas famílias estão dependendo desse retorno, desse dinheiro. Então, quando você limita isso, você limita todo mundo. E se a gente for colocar na ponta do lápis, o MEI ele não pode nem ter um espaço físico alugado. Porque para pagar o aluguel, pagar o imposto, pagar o funcionário, pagar todas, internet, etc., ele não vai sobrar para ele R$1.000. Sim. Tem um teto de faturamento, ele tem, e o que é dele, o prolabore dele, vamos dizer assim, né? Ele não vai ganhar. Então, essa consciência, que às vezes eu vejo que falta, e que muitas vezes é apenas uma orientação. E eu estou dizendo isso, Hugo, sei que você é um profissional muito zeloso pelo que você falou,
dá para entender, porque eu lido diretamente o tempo todo com muitos contadores e tenho bastante impasses com eles. Porque eles mesmos orientam muito o MEI, e quando a pessoa... Eu faço certificado digital no meu cartório. Então, quando a pessoa vai fazer certificado digital, que eu começo a conversar, e eu sempre converso muito, eu vejo que o contador já está de cara, impedindo que o cara comece a crescer. Claro, claro. Então, essa formação de consciência, ela é muito importante, e claro que em todas as áreas, não resta dúvida, mas nessa área empresarial, que vai afetar diretamente renda, patrimônio, imposto, ela precisa ser muito bem colocada. Com certeza, Luciane, assim, a questão do MEI, eu não sei se soou essa interpretação, não é uma interpretação minha que, via de regra, todo mundo é MEI. Não foi nesse sentido. Não foi nesse Isso sentido, foi só uma defesa minha aqui. Tranquilo, tranquilo. Via de regra, eu não acho que é todo mundo que é MEI, mas, obviamente, vamos supor aqui numa situação, por exemplo, a ideia que eu tive aqui de um numerólogo é da pessoa que ainda não tem muito bem exato a sua receita mensal muito bem estruturada. Então, por ele não ter uma receita mensal muito bem periodizada, então ele não... Assim, fica muito mais complicado, se ele não tem uma receita mensal periodizada, um contrato, onde ele vai ter aquela recorrência ali, fica muito complicado ele assumir um custo fixo, porque ele vai ficar acumulando muito prejuízo mês a mês para que ele possa ter uma receita e isso ser absorvido, né? Então, ele vai ficar muito consumindo a própria gordura por muito tempo, pagando esses custos, essas despesas e contador e tudo mais. A figura do MEI é mais ideal para essa pessoa que ainda não tem nenhuma estrutura assim de alugar uma sala, por exemplo. Você vai alugar uma sala, você vai gastar aí no mínimo aí R$1.000, 1.200, e fora os custos que você tem com essa sala aí para manter e tudo mais, e fazer tudo isso. Então, assim, é mais para essa pessoa que está meio que incipiente na área. E a partir do momento que ela vai enxergando periodização, uma receita previsível, esse MEI aí a gente pode fazer essa elevação para um CNPJ, para uma empresa, porque é óbvio que ele está saindo de uma situação que ele tem poucas obrigações, ele tem poucos passivos, que praticamente o passivo dele vai ser uma guia da contribuição do MEI, né? E aí, quando ele começa a ter mais receita e vai assumindo mais compromissos, aí a gente vai estruturando isso para uma sociedade, onde ele vai ter uma proteção maior. E tem muito contador que, mesmo quando o cara sai do MEI, indica para ele abrir um empresário individual, que o empresário individual é praticamente a mesma figura de uma pessoa física, só que agora podendo faturar acima de 81 mil ao ano. Então, eu sempre tenho essa observação da preservação da pessoa física, né, em relação aos elementos da PJ. Mas, óbvio, na realidade, seguindo a estrutura de custos do próprio numerólogo. Exatamente. Na realidade, a ideia que você passou é essa, é a inicial mesmo, né, que para começar assim, né? Então, quando há migração, e a Irélia aí, ela está em franco... foi extinta, né? Foi totalmente vamos dizer assim, né? Já desabou por causa da exigência de 100 salários mínimos para fazer sua Constituição, e aí agora ficou a sociedade unipessoal, né, no lugar, e tirando unicamente a exigência desses 100 salários mínimos. Mas aí ela enquadra tanto na sociedade simples ou quanto na empresária. E que eu também defendo a simples, porque a simples é a pessoa mesmo que trabalha nela, né? É nesse sentido. Então, mesmo quando for desenquadrado o MEI e tiver um pouquinho acima disso, eu acho, né? Essa aqui é o meu achismo com a minha técnica, vamos dizer assim, do meu trabalho, né? Que seria o ideal mesmo, essa sociedade unipessoal. E aí, sim, você desenquadra do MEI e fica uma, entre aspas, limitada, que não está limitada ao seu capital que você colocou, mas você trabalha muito bem dentro disso. Justamente. A tributação do Simples Nacional, né? Isso, justamente. Voltando à pergunta do Elton, né? Esse MEI, perceba, Luciane, que justamente que é isso que a gente não quer que aconteça com os numerólogos aqui da PNC. Primeiro, o cara que abriu o MEI aqui, o numerólogo que está ouvindo isso aqui, está abrindo o MEI, pense que o MEI é uma situação transitória, é uma coisa que você tem que estar ali por um momento. Porque você, é a minha situação, justamente, eu estou começando, mas a sua visão é criar isso como um negócio. Todas essas dicas aqui financeiras, ter um contador que te auxilie,
financeiramente, estrategicamente. Por isso que eu procurei me especializar na área de gestão de negócios, porque eu via muito isso acontecendo diariamente, clientes meus indo para caminhos errados, ficando limitados ao microempreendedor e não querendo crescer, é justamente isso. Porque o contador está ali para te ajudar nessa migração. E aí, quando você vai se elevando, aí vai virar uma sociedade, vai ter toda uma estrutura contratual, vai ter uma proteção do seu patrimônio pessoa física, com o seu patrimônio da pessoa jurídica, tudo isso tem esse controle. Eu acredito, tendo uma vice-presidente cartorária aqui, e eu me colocando aqui à disposição como contador, obviamente isso não vai ser uma realidade aqui, né? A gente vai ter muitos numerólogos que vão crescer de forma sustentável e arrebentar a boca do balão no mês, se possível, no primeiro ano. A ideia é essa. Parabéns, viu, Hugo? Obrigado. Okay, muito obrigado, muito esclarecedor, muito bacana. Bom, nós temos um tempo limitado aí para finalizar o programa. A Sandra ainda não colocou nenhuma pergunta. Sandra, você tem alguma questão que você queira colocar? Bom dia a todos. Não, tudo que eu precisava, que eu tinha dúvidas, já foi explanado, excelente, parabéns, Hugo, achei formidável. Obrigada. Muito bem, Sandra, obrigado. Bom, antes de finalizar, eu vou deixar em aberto agora para cada um fazer essas considerações finais e, se quiser colocar ainda uma última pergunta, alguma última questão para o Hugo esclarecer, então, vamos lá. Minas. Eu não teria nenhuma pergunta a acrescentar, só parabenizar aí vocês da associação, particularmente aí você, Luiz, por essa iniciativa e trazer profissionais que vão realmente ajudar a todos nós que participamos aí da associação. Ok, muito obrigado, Minas, por você fazer parte dessa associação. Né? Unidos nós somos mais fortes e crescemos mais rapidamente. André, você tem alguma consideração e alguma pergunta ainda a fazer? Não tenho nenhuma pergunta, somente mesmo a gratidão de estar aqui com o Hugo. Conhecemos recentemente, já é uma conexão forte aqui, é uma amizade, através de um grupo de network aqui, através de um grupo de network de empresários, né? E agradecer a todos aqui que estão presentes também e aproveitar e estender o convite aí para quem está assistindo para vir participar e aumentar esse time de peso. E ganhar dinheiro também, né, Hugo? Muito bem, André, obrigado. Dinheiro é a energia que move o progresso da humanidade, né? E ele tem que fluir, né? Ele é uma energia que flui, não pode ser bloqueada essa energia, né? Então, ele tem que gerar o progresso de todos, né? Não somente o nosso individualmente, egoisticamente, né? Elton, suas considerações? Sim, eu só quero reforçar, inclusive quando a Luciane começou a falar de o que a Luciane está falando, o que ela quer complicar agora, pensei, né? Mas é bem isso, o que a Luciane falou, eu reforço, inclusive assim, ó, eu entendi, e eu acho que todo mundo entendeu, realmente o MEI, ele é para um começo, e eu penso assim também com o meu negócio, inclusive assim, a mecânica quântica, ela explica muito bem isso, que quando a gente coloca freio, é muito perigoso. E tem muita... aí entra crenças, um monte de coisas também, e eu me incluía nisso, hoje eu mudei. Mas a maioria das pessoas, ou não digo a maioria, mas muitas pensam sempre, o que eu vou gastar, eu vou ter que cuidar. E a gente acaba realmente colocando esse freio. Não, eu quero faturar até 81 mil. Isso é psicológico também, como o Hugo falou, é muito forte isso, tem que ter muito cuidado. Então, que isso sirva para todos. Realmente para começar o negócio e depois, rapidamente, fazer uma migração. E como o Hugo falou também, quanto mais imposto a gente pagar, melhor a gente vai estar, né? A gente tem que começar a tirar esse pensamento, eu não quero pagar imposto, não, tudo é problema, tudo é despesa, né? Então, a Luciana, acho que levantou muito bem isso, assim, eu acho que só para reforçar essa questão aí. Hugo, está de parabéns, nos surpreendeu, pelo menos a mim, eu acho que a todos, foi muito bem, tá? Isso aí. Ok, obrigado, Elton.
Josiane, suas considerações finais, alguma questão que você queira colocar ainda? Eu quero colocar uma última questão, Hugo. Hoje em dia a gente vive num mundo virtual, né? E existe algum tipo de limitação entre o cliente e o profissional que vai estar de parceria comigo nessa projeção econômica ou nesse planejamento econômico da minha empresa, ou tudo pode ser virtual? Você fala contratar um serviço de contabilidade ou você fala de atender, José? Não sei se eu entendi. Contratar um serviço de contabilidade. Né? Pronto, perfeito. Hoje... eu prefiro te dizer um serviço de consultoria econômica. Pronto, Josi. Então, assim, isso vai muito da experiência da própria pessoa. Eu acredito aqui que todos que estão aqui nessa reunião, todo mundo que está participando aqui do APNC em Foco, e, obviamente, os associados, por estar nesse formato aqui, são pessoas que estão já acostumados a ter orientações e consumindo conteúdos a partir de um meio digital. Porque tem muitas pessoas que, para elas entenderem isso, ter uma concepção mental disso, precisa estar fisicamente tocando a pessoa, vendo ali, falando, e que assim, necessariamente a gente aprendeu isso com a pandemia, né? Que a gente consegue se adaptar a isso também, né? A gente consegue aprender coisas novas, ter novas interações a partir do digital. Tanto é que o meu conhecimento, eu estou aqui em Salvador, na Bahia, eu acho que não sei se isso ficou claro aqui para o pessoal, estou aqui em Salvador e estou falando aqui, eu acredito que daqui deve ter outras cidades, outros estados aqui também atrelados, acho que isso não é um fator limitador. Tanto é que a gente tem clientes em outros estados, obviamente, isso vai muito de uma confortabilidade da própria pessoa, né? Então, se você se sente desconfortável em ter essa consultoria pelo meio digital, por exemplo, aí provavelmente é interessante procurar um contador na sua região, como o Minas colocou exatamente essa questão da pergunta de como filtrar um bom profissional, né? É interessante se lastrear por isso. E eu até me coloco à disposição, se você quiser procurar um profissional aí na sua cidade, alguma coisa, alguém que te indique, eu posso me servir como uma pessoa amiga, que vai estar falando assim, poxa, ó, pelo que eu estou vendo do profissional ali, pelo que ele está te oferecendo, acho que faz sentido, sim, é um bom profissional. Eu acredito muito que, eu penso muito na divisão, né? É se dividindo que se multiplica. Quanto mais a gente tiver empresários e empreendedores que entendam que o contador não é aquele cara lá do livrinho, do guardador de livros, o office boy de luxo da Receita Federal, que vai na sua empresa só para coletar impostos e levar para o fisco, quanto mais enxergar a gente como cientista da riqueza, um profissional que está ali para te ajudar a faturar mais e a fazer com que o seu negócio cresça de forma sustentável, eu vou sentir que eu estou ganhando, estou progredindo na minha profissão. Sim, porque a minha pergunta vai muito... Porque em algumas profissões existem restrições legais, né? Mas nesse tipo de consultoria não existe, então, nenhum tipo de restrição legal. Não, a papelada pode ser transferida via eletronicamente, eu não tenho nada que restrinja a minha conexão. Não. Isso vai exigir minha como profissional, que eu acredito que também os associados aqui da PNC foram instruídos pela advogada de LGPD, né? Isso é competência minha de ter mecanismos e ferramentas tecnológicas que tragam segurança nessa comunicação via digital. Então, assim, a gente não tem nem... A gente manda os nossos arquivos numa nuvem específica e própria nossa. A gente tem senha, a gente segue todos os parâmetros da LGPD para que tenha segurança, né, de ponta a ponta nessa comunicação. Porque, óbvio, a gente está falando aqui de números e de contabilidade, por mais que sejam situações iniciais, mas são dados muito sensíveis e muito delicados. Então, a gente entende a natureza dessa nossa profissão, que também é confiança, né, e segurança, que acima de tudo tem que ter nessa relação. Perfeito, olha, muito obrigada. Muito obrigada por ter me mudado a visão, tá? Do que, na realidade, é um consultor em contabilidade. Muito obrigada mesmo. Obrigada a Luciane, que me
me deu uma nova visão também, mais apurada. Foi excelente, tá? Muita gratidão a vocês. Obrigado, Josiane. Sandra, suas considerações finais? Travando a internet, né, Sandra? Até abra o microfone, Sandra, por favor. Sim, eu agradeço a presença a PNC, né, por ter proporcionado, né, essa entrevista de hoje. Eu realmente tinha algumas dúvidas que foram esclarecidas e outras dúvidas que eu não tinha, mas que eu nem sabia que eu poderia ter, né? E hoje, para mim, ficou bem claro, foi muito importante. Eu sinto muito não poder ter participado totalmente, porque eu estou trabalhando e fui interrompida algumas vezes, né? Mas gostei também da participação ali da Luciane em falar, né, lembro como sociedade simples, né? Até para entender como é que eu vou montar, uma vez que eu ainda não iniciei. Eu tenho MEI, agora já sei que eu posso também, né, fazer essas mudanças de acordo com o meu desenvolvimento, com o meu trabalho. Eu somente gratidão. Ok, obrigado, Sandra. Luciane, suas considerações finais, por gentileza. Hugo, um prazer enorme receber você aqui na PNC. Foi, assim, um achado trazer você para participar conosco desse programa. A associação é nova, mas a turma que está aqui realmente tem vontade de virar o jogo. E nós não estamos aqui à toa, nós estamos para transformar. E você realmente deixa a ideia ultrapassada do boy de luxo da Receita, né, como se diz, e realmente traz para nós a segurança de um consultor dessa área da contabilidade, certo? É uma gratidão enorme. Obrigada demais, viu? Muito obrigado, Luciane. Hugo, meu querido, suas considerações finais aí, fique à vontade. Se você quiser colocar seus contatos aí, divulgar a sua empresa, você já é considerado nosso parceiro, depois é só uma questão de formalização, né? Como você tem aí uma intimidade maior com o André, que foi quem nos aproximou você de nós, depois o André vai te orientar como proceder para fazer parte do nosso quadro de parcerias da PNC. Bola contigo, meu querido. Mais uma vez, agradecer essa oportunidade de estar aqui, assim, fantástica. Gosto muito de falar da minha profissão, de ajudar as pessoas, né? Então, eu sempre enxergo tudo com o propósito de dividir para multiplicar. Então, se eu quero que o meu cliente fature cada vez mais, porque eu sei que se ele está crescendo, eu estou crescendo. Tem muita gente que fala assim, não, eu quero ter 100 clientes aquele preço ali. Não. Eu quero que aquele cliente ali que se tornou meu cliente, eu quero muito maturar ele para que ele fature muito mais. Porque eu sei que ele vai ter mais demanda do meu serviço, eu vou ter que agregar mais valor ao serviço que eu já presto para ele e, obviamente, isso vai ter um maior retorno financeiro. É assim que se tem que pensar, né? Sempre nesse crescimento, como o Elton, como a Luciane trouxe, que assim foi fantástico. Eu acredito que eu fui falando tanto das formalidades, das coisas que tem que ter, e acabei deixando isso muito de lado. Agradecer mais uma vez essa oportunidade. Eu me coloco à disposição como parceiro da PNC, eu vou alinhar tudo direitinho com o André, como é que vai ficar os meus contatos aqui visíveis para as pessoas. Eu tenho um canal lá no Instagram, que eu falo um pouco de alguns assuntos que a gente já discutiu aqui, um pouco também sobre gestão de negócios lá no meu Instagram. Está um pouquinho paradinho, mas as coisas estão se organizando, o volume de trabalho aumentou, mas vou estar voltando, que é Hugo L. Fontes, que eu posso... Também o Luiz vai deixar aí, eu acredito, junto com todas essas informações. Então é isso, pessoal. Muito, muito grato mesmo por essa oportunidade. Gosto pra caramba de estar discutindo e conversando. Achei a mesa riquíssima aqui.
trazendo várias perguntas, assim, desdobramentos da pergunta que faz como seja uma conversa mesmo. Eu espero que não... Porque as pessoas... O André até tocou nesse assunto aí. As pessoas não querem olhar muito a conta bancária, não querem fazer muito controle financeiro para não saber o que tem lá, né? O escorpião que está lá. Mas não, a gente não pode ter medo, a gente tem que olhar, ver as nossas dificuldades e abraçar, né? Eu tenho uma visão muito estoica, filosófica da vida, que eu acredito que a gente tem que controlar aquilo que a gente pode. E tudo que a gente falou aqui, nessa manhã, são coisas que a gente pode controlar. É aceitar a realidade como ela é e controlar a partir do momento que a gente pode lidar com ela. E é justamente isso aqui que a gente falou. Mais uma vez, muito obrigado mesmo. Viu, Luiz, André, Luciane, Elton, Minaz, Josi e Sandra, muito grato mesmo por essa oportunidade aqui. É isso aí, controlar o que é do nosso mundo interior e controlar a maneira como nós lidamos com aquilo que é incontrolável. Lembra que tem coisas que são incontroláveis, mas nós podemos controlar a nossa maneira de lidar com essas coisas, e isso passa por uma organização, por disciplina, por métodos, por toda essa questão aí, né? Então, tem certas coisas que, claro, extrapolam o nosso controle, mas assim mesmo nós temos um certo controle sobre como lidamos, e aí é muito importante essa organização, essa disciplina, essa questão toda. Hugo, tudo que eu posso dizer para você é gratidão, do fundo do coração, tá? Acredito que a gratidão gera a prosperidade, ela é, aliás, como se diz, a melhor oração. Então, sinta essa nossa gratidão como uma prece em teu nome, em favor da tua prosperidade, do teu bem-estar, da tua sabedoria, assim. Nós estamos finalizando, então, o nosso APNC em Foco de hoje, no qual tivemos a honra, a alegria imensa de receber o Hugo Fontes, que nos esclareceu sobre questões muito importantes e delicadas e que, às vezes, dão alergia na gente. Nós não gostamos muito de lidar com essas questões burocráticas, dá uma certa alergia, mas, como o Hugo bem disse, temos que encarar isso, né? Você, profissional de numerologia cabalística, numerólogo, pense se não está na hora de você se profissionalizar e de se filiar na associação, para ser mais forte conosco, para que nós possamos, unidos, juntos, melhorar essa situação desse mercado de trabalho nosso, que, convenhamos, não está lá muito bonito, não. Tem muita fantasia, muito sensacionalismo sendo praticado como numerologia, que, na verdade, não é bem numerologia. Filia-se na associação, aqui você vai ter suporte, aqui você vai ter atualizações. Nós temos simpósios dirigidos exclusivamente para os filiados, com as atualizações mais recentes dos estudos que são desenvolvidos aqui na APNC. E você que nos assiste, que tem interesse em se conhecer, tem interesse no seu autoconhecimento, que está despertando para se conhecer, e quer um trabalho sério de numerologia cabalística, revelando o seu plano de vida, quem é você, enfim, procure um profissional da associação. Os profissionais aqui seguem a um regulamento da associação, a um código de ética, são atualizados. De preferência sempre a profissional que pertence a uma associação que é muito mais seguro. E, mais importante, se ocorrer algum desagrado no atendimento, você tem onde reclamar. A associação é um canal também de que você vai poder reclamar caso seja mal atendido. A todos, muitíssimo obrigado. Obrigado, Hugo. Obrigado, Minaz. Obrigado, André. Obrigado, Luciane, Elton, Josiane, Sandra. Gratidão imensa a todos vocês por terem, vamos dizer assim, sacrificado amorosamente um tempo de suas vidas para participar desse nosso momento maravilhoso aqui, que certamente vai ficar na nossa memória muito, muito feliz. Até o próximo programa.